Fala, meu cotista, beleza? Ivan aqui falando, e hoje bora bater um papo sobre o documento que a Telos soltou aí, sobre a aquisição do Top Center lá no TEP 11, né? Vamos dar uma olhadinha como foi essa aquisição, e antes de começar o vídeo, quero convidar vocês a assistirem dois vídeos aqui do canal que nós gravamos antes de ontem, domingo e segunda-feira, sobre o TRXF, né? Então o TRXF, ele soltou o relatório desse mês. O relatório já consolida todo o fundo com os dados da 12ª emissão de cotas, então com as compras, o que ele levantou e tudo mais. E eu decidi gravar dois vídeos, por quê? Porque no relatório você lê e ele te condiciona, ele te leva a uma forma dos valores baterem certinhos ali. Então no relatório ele fala, levantamos mais de 3 bi em cotas. E das aquisições ele coloca, fizemos aquisições de mais de 3 bi. Então, bate ali certinho, né? Ah, levantei 3 bi e fiz aquisições em 3 bi, certo? Só que aí, quando você vai colocar operação por operação, você vê que esses números já não batem. E aí, por isso que eu decidi fazer um vídeo parte 2. Então, o vídeo parte 1 ficou o que a TRX te mostra, que é o que está ali no relatório, você é induzido a ver dessa forma. E a parte 2 é o que a TRX não te mostra, que é justamente isso, operação por operação. Então, fui lá, peguei todos os fatos relevantes, planilhei tudo, coloquei tudo que foi pago em cotas, coloquei tudo que foi pago em dinheiro, coloquei inclusive tudo que vai ser pago daqui para frente, o que ele assumiu em dívida, o que vai pagar em 6 meses, em 12 meses, em 24 meses, lá em 27, enfim, eu peguei, coloquei tudo isso, planilhei, no final tem uma planilhazinha também, aproveitei também que teve aquela planilha que ele soltou em novembro, dos desembolsos, coloquei esses valores dentro dessa planilha, então assim, tá bem completinho esse vídeo, ficou muito bacana, e o principal ponto é o seguinte, existe um buraco de 750 milhões em cotas, e assim, eu não consegui encontrar de forma nenhuma. Todo mundo que assistiu o vídeo, eu perguntei se encontraram alguma coisa, se eu errei em algum cálculo, alguma coisa assim, mas nada. Faz muito sentido isso. Eu mandei e-mail para o RI, eu acredito que o pessoal que me perguntou aqui também mandou e-mail para o RI, e vamos aguardar eles responderem, vamos dar uma olhadinha no informe trimestral quando sair. Vamos ficar de olho, então fica aqui o convite para vocês assistirem esses dois vídeos, tá? Tô deixando aqui nos cards. E dito isso, vamos começar, vamos dar uma olhadinha aqui no TEP 11, como que foi essa aquisição aqui do Top Center. Então, antes de começar aqui, a gente vê o seguinte, eu já gravei o fato relevante quando ele soltou sobre isso, né? Ele falou que ia fazer essa compra com pagamento em cotas. Então, tá aqui o anúncio de encerramento, foi bem rápido, levantou 72 milhões 715 mil, certo? Aí aqui a gente vem para o fato relevante, aí aqui ele soltou o fato relevante, falando que foi pago aí esse valor de 72 milhões 715 mil, e as demais parcelas serão pagas e demais obrigações cumpridas nos termos do instrumento de aquisição dessa negociação aqui. Agora, não sei se me falha a memória, pessoal, mas se eu não me engano, ele tem mais algumas parcelas para pagar, e a próxima parcela também é com pagamento em cotas de uma realização futura, de uma emissão futura, né? Então, assim, foi uma transação que eu achei bem ok. Agora vamos lá, deixa eu dar um zoom aqui, porque é horrível de enxergar isso aqui, né? Vamos lá, temos aqui o racional da operação. Então ele fala, o Top Center é um complexo multiusuário, né? Composto por uma torre comercial integrada a um shopping center. Eu conheço esse imóvel, fica lá na Avenida Paulista, além de um edifício garagem que atende todo empreendimento. A torre comercial possui 17 andares, com lajes tipo de aproximadamente 800 metros quadrados, permitindo múltiplas configurações de ocupação, atendendo diferentes perfis de inquilino. Desde a fase da prospecção, né, a gestão já tinha mapeado um conjunto de melhorias físicas e estruturais com potencial de elevar o posicionamento competitivo do empreendimento. Então, assim, é exatamente isso que a Telos faz, né? Ela pega um imóvel ali que precisa de um carinho, precisa fazer alguma coisa, e ela começa a aplicar, dar esse carinho, a fazer essas coisas, e aí vai destravando o valor ali no imóvel, né? Então, ele pega um imóvel que o aluguel tá barato, e aí ele fazendo essas melhorias, ele consegue fazer reajustes muito altos, enquanto alguns fazem reajuste ali no IPCA, sei lá, 5% ao ano, sei lá, 7%, ele faz tipo 30, 32, 35, por conta disso, né? Seguindo, destacam-se
modernização das áreas comuns, o retrofit da fachada e o estudo potencial de incremento de área construtiva. Medidas que tendem a ampliar a atratividade do ativo, tanto para os atuais ocupantes, quanto para novos inquilinos, né? Já no eixo operacional aí, foram identificadas oportunidades relevantes de ganho de eficiência condominial. Então isso aqui também é outra coisa que ele faz. Isso aqui é bem bacana, ele mesmo que administra, né? Então ele consegue enxugar muito valor. Apoiada na experiência da equipe na reorganização administrativa e revisão dos processos. Será avaliada a implementação de certificações ambientais em linha com o compromisso ESG, já observado nos demais ativos do portfólio. Então ele vai lá e tira essas certificações. Essas certificações pode parecer besteira, mas tem algumas empresas que só podem entrar em imóveis que têm esse tipo de certificação. Sem contar que isso acaba sendo um plus a mais ali para o imóvel em si, né? Aí estima-se que a cota condominial possa ser reduzida em aproximadamente 37%. Então olha que absurdo isso aqui, né? Como ele mesmo faz a administração, ele consegue fazer isso que ele reduz. Porque essas administradoras, o que é que elas fazem? Vamos lá, vamos sentar aqui para conversar. Quanto que é de condomínio, quanto que a gente tem o gasto aqui para manter o prédio em funcionamento? É 100 mil reais, beleza. Então a gente vai cobrar 100 mil reais, mais nossa taxa que vai ser, vamos supor, 50 mil reais. Então isso aí acaba jogando o condomínio lá para cima. Como a Telos mesmo faz isso, ela já tem uma equipe para isso, dedicada a isso, ela não coloca essa taxa acima, ela até pode colocar, mas é uma taxa bem menorzinha, sabe? Então, consegue diminuir isso tudo aqui de condomínio. Seguindo, né? Então, vai reduzir isso aí em aproximadamente 37%, o que reforça o potencial de reposicionamento do ativo, aumenta a sua competitividade e beneficia diretamente os inquilinos por meio da redução de custo de ocupação. E aí o que ele faz? Eu diminui aqui teu condomínio, mas saiba que quando for reajustar o teu aluguel, esse valor aqui que eu diminui de condomínio vai ser aplicado em cima, mais um reajuste. Seguindo, sob a ótica comercial, os aluguéis atualmente praticados no Top Center encontram-se substancialmente abaixo dos níveis de mercado. O edifício apresenta aluguel médio de R$ 70 por metro quadrado, né? Enquanto empreendimentos de padrão B, que é o padrão dele, né? Na Avenida Paulista registram valores próximos a R$ 100 o metro quadrado. E ativos padrão A mais superam R$ 150 o metro quadrado. Considerando as revisionais previstas, né? A oferta restrita de lajes entre 500 e 1.000 metros quadrados e a demanda estruturalmente resiliente na região, né? Espera-se uma convergência gradual dos valores praticados para patamares mais aderentes aos padrões de mercado. Por fim, a localização do ativo, que é uma localização ótima, né? Então, ele defende todas essas questões aqui. E assim, tudo isso faz sentido, né? Então, a gente vê aqui a ficha técnica do imóvel, área total locável 3.000 metros quadrados, número de pavimentos 17 pavimentos, número de vagas 326 vagas. É um edifício bem antigo. Na Paulista é tudo muito antigo, né? Tem um ou outro que é novo, mas assim, tem muita coisa antiga. E aqui a gente não... certificação ele não tem nenhuma, né? Mas depois que eles fizerem tudo isso, eles vão com certeza querer tirar a certificação. Aqui a gente vê a localização dele, fica bem aqui na esquina, né? Entre a Avenida Paulista e a Joaquim Eugênio de Lima. E aqui a gente vê mais números aqui. Então, preço de aquisição, valor total 167 milhões, 12 mil reais o metro quadrado. Área locável 13 mil metros quadrados, aquisição 100% da torre comercial e 70% do edifício garagem. Ocupação atual do ativo 81%, cap rate de entrada 8,68. Só que aqui tem um negocinho que a Telos pegou e deu uma maquiada aqui, viu? Esse cap rate não é bem isso aqui não, por conta do seguinte, a gente vê esse umzinho aqui, né? Aí a gente vem aqui na nota de rodapé, o cálculo do cap rate de entrada leva em consideração um aluguel médio estimado em R$ 90 o metro quadrado em relação ao preço de aquisição. E aí lembra que a gente viu lá que o valor do metro quadrado médio está sendo R$ 70 reais? Então assim, aqui ele deu uma boa maquiada no relatório, né? Para a gente ver esse cap rate aqui. Mas não é esse cap rate, né? Vamos lá. Como será o pagamento? 72 milhões a título de sinal, pagos através de compensação em cotas, foi o que ele fez agora. 62 milhões em até 18 meses, corrigidos por IPCA, também pago através de compensação em cotas. Sabia que tinha mais alguma coisa assim. E mais
30 milhões aí, né? 29,5 em até 24 meses, corrigido por IPCA, pago em dinheiro. Por que isso é positivo para o fundo? O fundo passa a receber 100% da receita desde o sinal. O pagamento parcelado permite absorver a vacância atual com menor impacto financeiro. E o investimento pago de forma parcelada gera yields acima do nível estabilizado. Aí temos 12% no primeiro ano, né? 11,5% no segundo ano e 8,3% no terceiro ano. Então, ele vai diminuindo ali. É o Seller's Finance, né? O poder do Seller's Finance. Tem aqui earnout, né? Então, além do preço base, poderá ser pago um valor aí de 20 milhões aí, condicionado a desempenho futuro do ativo. O earnout será apurado ao longo de até 30 meses após a emissão de posse. O pagamento depende de cumprimento de 2 metas operacionais: redução de despesas e ocupação e aluguel, né? E aqui temos o quanto que ele poderá pagar aqui com essas informações aqui, né? Isso aqui é futurologia, é difícil saber e tal. Vamos lá. Aí aqui nós temos um estudo de mercado, então vacância de laje corporativa padrão A versus B na Avenida Paulista. Então o A é essa faixinha aqui e o B é essa. Então a gente vê que padrão A na Avenida Paulista quase não tem vacância. Padrão B aí já tem um pouco mais de vacância. Preço médio também A versus B, né? Então A mais, na verdade, nós temos aqui R$ 167,00 o metro quadrado. A, R$ 161,00 o metro quadrado. E o B, cadê? R$ 100,00 o metro quadrado. Nossa, desculpa, pessoal. É um aviso aqui da Alexa que eu sempre deixo. Deixa eu terminar aqui que eu já continuo. Pronto. Temos um gap aqui de 61% de diferença aqui, né? Enfim. Seguindo, aí ele fala, o Top Center hoje opera com um aluguel médio 30% abaixo do pedido de mercado, oferecendo expressivo potencial de valorização. Além do espaço para ajuste natural do preço, as melhorias planejadas da gestão terão ênfase em reposicionar o ativo a patamares mais próximos de lajes A, ou seja, nesse cenário haveria um potencial de valorização a longo prazo de até 130% em relação ao valor atual dos contratos vigentes. Então é aquilo que eu expliquei para vocês. Ele pega um imóvel que precisa de um carinho, é um padrão B, e aí ele vai lá e começa a fazer um monte de coisas. Claro que ele tem custo para fazer isso, né? Mas ele vai lá, começa a fazer um monte de coisas, transforma ele num padrão A, alguma coisa assim, tira a certificação, e aí o valor dele sobe um absurdo. Então, assim, ele já fez isso aí com alguns imóveis que ele vendeu, né? O edifício São Luís foi um deles que ele fez isso. Ele vendeu, se eu não me engano, foi pro que nem a Hedge Fund, foi isso? Agora eu não lembro. Ou foi para a HGRE? Não lembro, mas eu sei que ele vendeu esse imóvel. E ele já tem outros 2 imóveis que estão prontos para venda, estão maduros. E eu acredito que em algum momento isso pode acontecer, viu? Deixa a gente chegar no final do vídeo que eu vou falar um pouquinho sobre minha expectativa para o TEP durante esse ano aqui. Seguindo, temos aqui as premissas de viabilidade. Então, dada a ocupação atual do ativo de 81%, a gestão adotou premissas conservadoras, muito conservadoras eu acho, para a evolução da ocupação dos valores de locação, conforme descrito a seguir. Então, absorção gradual das áreas vagas. Absorção das áreas vagas equivalente a 18% de ABL ou 2.500 metros quadrados, né, está projetado ao longo de 24 meses. Eu achei isso aqui muito conservador, eu acho que ele consegue alugar bem antes. O que corresponde, em média, a uma ocupação de um andar a cada 8 meses. A premissa de preço adotado para novas locações é R$ 90,00 o metro quadrado, patamar aproximadamente 10% inferior aos preços pedidos de mercado, além da concessão de 6 meses de carência, reforçando o caráter conservador da projeção. Estratégia comercial baseada em custo de ocupação competitivo. Parte relevante do reposicionamento no curto prazo do ativo está fundamentada na redução estimada de quase 40% aí na cota condominial, medida que visa ampliar a competitividade do imóvel e reduzir o custo total de ocupação para os inquilinos, favorecendo a absorção das áreas vagas. E 3 aqui, convergência gradual do aluguel médio, considerando o atual aluguel médio do edifício de R$ 70,00 o metro quadrado, a gestão projeta uma convergência gradual dos valores defasados para níveis mais próximos a praticados no mercado, conforme o cronograma apresentado, que a gente vai ver o cronograma embaixo. Para fim de projeção, foi adotado como referência o valor de R$ 90,00 o metro quadrado, que permanece cerca de 10% abaixo do preço ali da região, né? Então, nós temos aqui a evolução do aluguel caixa projetado. Então,
Fevereiro de 26, R$ 65. E aí vai subindo aqui, chega mais ou menos na metade do ano para 72. Agosto de 26, 78. Novembro, 83. Aqui no início de janeiro de 27 já está lá em 84. E aí, de lá para frente, ele vai subindo ali até os R$ 90 que ele quer atingir aqui de preço médio, né? Lá em fevereiro de 28 e dali para frente ele estima chegar até os R$ 108, que já seria transformar ele numa laje padrão A, né? Aqui a gente vê a ocupação do ativo, como é que tá. Então, todas essas partes aqui, ó, tudo já está alugado. As únicas áreas vagas são aqui 587 metros quadrados no 14º andar, 121 metros quadrados no 13º, 551 no 11º e 396 no 10º andar, sendo que também no térreo tem 792 metros quadrados aí, o andar inteiro, né? Seguindo, valor. O edifício possui atualmente 11 contratos de locação passíveis de revisão nos valores de locação, criando uma oportunidade relevante de reprecificação dos valores de aluguel em linha com as condições de mercado. Então, provavelmente, essa revisão já está mapeado aqui, por isso que ele foi colocando esses valores, né? Além das negociações de contrato, né, o ativo apresenta expressivo potencial de geração de receitas acessórias por meio da exploração mais eficiente das áreas comuns, contribuindo para a diversificação e incremento de receita total do empreendimento. Se eles fazem muito bem, a Telos, né? E diante desse contexto, a gestão projeta um aumento de aproximadamente 66% no preço médio de locação do edifício até o final de 2028. Aí aqui a gente já tem o que ele tem dentro do portfólio dele, né? O edifício Passarelli, que é um que já está pronto ali, já está maturado, já está pronto para ser vendido, tem 52%. O FL 1355 foi a aquisição mais recente dele, 25%. O edifício Torre Sul, que é o segundo que já está ali maturado para venda também, tem 51%. E pode ver que ambos aqui têm certificação Platinum, que é a maior de todas. Temos o Fujitsu, que ele tem 51%. O Top Center, que ele adquiriu agora, 100%. E o Pão de Açúcar também, que ele tem 100% aí, né? Indicadores do fundo. Então, como que ficou pós-aquisição? Prazo médio dos contratos permaneceu a mesma coisa. A área total do fundo aumentou um pouco, foi de 39 mil metros quadrados para 52. A vacância, que era zerada há mais de 2 anos, subiu para 4,66 por conta que ele pegou esse prédio já com vacância. Vacância financeira, 1,53 e número de inquilinos passa de 28 para 45 inquilinos. Aí aqui nós temos a projeção de distribuição. Isso aqui a gente já viu, ó, ele já está avisando isso aqui, ó, já tem uns 4 meses aqui. Então quando chegar ali em março, ele vai pagar um pouco a mais. Ele avisou até isso antes mesmo de fazer o desdobramento das cotas. Então aqui tava para ele pagar R$1,25, R$1,35. Ó, eles até esqueceram de atualizar aqui, tá? De R$1,35 a R$1,25, banda inferior e banda superior. Mas como fez o desdobramento, fica aí 13 centavos, né? E aqui ele fala um pouco mais da gestora, tudo mais. Então assim, pessoal, voltando aqui, agora falando de projeções aqui, do que eu penso que pode acontecer com o TEP 11. Ele está um pouquinho distante do patrimonial dele. Depois que ele virou base 10, ele deu uma boa... Ele andou bem ali, né? Depois que ele virou base 10, ó, então ele saiu ali dos 8,20, 8,30, subiu aí para 8,71, né? Então ele andou bastante depois que ele virou base 10. E assim, deixa eu fechar aqui para abrir aqui a página inteira. E assim, o que acontece? Aqui, o mercado, como está esse ano aí, provavelmente vão cortar juros aqui, o mercado tende a se animar, tende a andar um pouco mais, né? Então, o que for tijolo tende a subir. E chega aqui em março, ele vai fazer 5 pagamentos aí, bem alto, né? Então, assim, o mercado ele tende a se antecipar. Essa subida aí já foi um pouco por conta disso, mas eu acredito que ele tem margem para subir mais. O fluxo de caixa aqui desse fundo, ele está com caixa tranquilo até meio de 27, mas se der qualquer probleminha, o fluxo de caixa vai ficar apertado. E aí, o que ele avisou uns 3 meses atrás, e talvez poucas pessoas lembrem, é o seguinte:
ele informou que estava em negociações para venda de ativos. E aí, de lá para cá, ele só vem falando que eles estão de olho em possíveis desinvestimentos. Hoje é um momento um pouquinho mais difícil de se vender, né? Mas você não descarta essa possibilidade. E visto isso, ele tem 2 imóveis aqui que estão 100% maturados. Então, assim, eu acredito que no meio disso aqui, dessa transação que ele fez de compra do Top Center, ele vai vender um desses 2 aqui. E um desses 2 que ele vender, ele vai fazer um ganho muito grande. E esse ganho muito grande, ele pode utilizar para pegar esse guidance que vai até julho de 26 e esticar ele até dezembro. Se ele esticar esse guidance até dezembro, pagando desse jeito que está e a cota desse jeito que está, provavelmente a cota vai subir bastante até chegar ali em patrimonial para ele conseguir emitir. Então ele quase conseguiu fazer isso há quase 2 anos atrás, né? Uma pena que ele não conseguiu, foi por pouco, mas eu acho que dessa vez vai, se ele vender algum desses imóveis. Então o que eu imagino é isso, para um curto prazo, né? Inclusive, eu vou fazer minhas movimentações aí, eu acho que talvez sexta-feira eu vá fazer algumas compras, fazer umas movimentações na minha carteira, e o TEP é um dos fundos que eu quero aumentar a posição, já tenho posição nele, mas eu quero aumentar um pouco, por conta justamente desse racional aqui que eu falei para vocês, né? Eu imagino que isso pode acontecer e aí pode dar muito bom aqui, então já quero ir me posicionando, né? Então assim, é isso galera, não tem mais o que falar não, é mais um mês de TEP 11 aqui, fizemos o acompanhamento aqui de como foi essa aquisição, todos os números e tudo mais, e assim é isso. Se ficou qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, tá? Se gostou, deixa o like. Se gostou, mais ainda, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com os amigos. Segue lá no Instagram também, @FiraQuestão. E é isso, valeu, um abraço.